Para nós mortais que não crescemos a bordo de um barco, quando finalmente a gente decide entrar nesse mundo náutico, então tira a habilitação de arraiz, dá uma sensação de orgulho, uma sensação de início de dever cumprido, que a gente finalmente entrou naquela panela tão sonhada. Daí vem a habilitação de mestre, a gente estuda, passa, ganha carteirinha. Nossa, dá a sensação de que a gente está então se aprofundando mais, que a gente está se comprometendo mais e se dedicando mais. E aí quando vem a habilitação de capitão, então, nossa, você estuda, é um pouco difícil, consegue, passa na prova, fica feliz de ver o resultado, ganha sua carteirinha. A gente fica se sentindo poderoso, né? Uma coisa, uma sensação indescritível. Mas cuidado, se você não tiver consciência de que o mar não reconhece títulos, pode estar construindo um belo de um castelo de areia. Sejam muito bem-vindos ao canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flesch, biólogo, mergulhador, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se achar que tem outras pessoas que podem se interessar, compartilhe. Se for a sua primeira vez navegando aqui no canal e você gostar dos conteúdos, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo. E se você tiver qualquer tipo de dicas ou dúvidas, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu decidi fazer esse vídeo porque tem um tema que me incomoda bastante nesse aspecto das habilitações, desde que eu comecei e que eu acho que também afeta diversas outras áreas de atividades humanas, que é da importância demais para um pedaço de papel. Em diversas áreas do conhecimento, as pessoas que detêm notório saber, geralmente, mas não sempre, possuem um pedaço de papel. Mas eu vejo uma grande confusão em achar que possuir um pedaço de papel equivale a possuir notório saber. Então eu quero aqui questionar e discutir o quanto de fato possuir uma habilitação é importante. É sabido que Inglaterra e França têm notórios navegadores ao longo de muitos anos da história e que fizeram coisas incríveis, feitos incríveis. Existem livros e livros e livros para a gente ler sobre isso. E até muitos outros que com certeza fizeram coisas incríveis, mas não contaram para ninguém e essas histórias não saíram ali dos seus círculos sociais. Mas a Inglaterra e a França têm um sistema de habilitação para amadores que é completamente diferente e exatamente o oposto um do outro. Vamos entender. O sistema inglês funciona da seguinte forma. Tem alguns níveis de habilitação, assim como a gente também tem alguns níveis de habilitação no Brasil, mas na Inglaterra existe uma prova prática para cada um desses níveis e que é difícil de passar. Então, se você obtém a carteirinha, quer dizer que você então detém de fato um mínimo de conhecimento prático para poder comandar um barco. E uma coisa que é muito interessante é que se você quiser fazer a habilitação comercial, é uma adição do que você já estudou. Você faz algumas atividades extras e aquilo então é incorporado, né, à sua habilitação e ela pode virar comercial. Mas ela já se vale dos conhecimentos anteriores e no sistema, no geral, se vale muito das suas habilidades que você já possui. E o braço da autoridade marítima inglesa que cuida da habilitação de lanchas e veleiros, tanto amador quanto profissional, se chama Royal Yachting Association, ou simplesmente RYA, que são as siglas, né? RYA. E como eu sei que tem muita gente interessada em possivelmente trabalhar profissionalmente nesse mundo das lanchas e dos veleiros, eu vou fazer aqui nesse vídeo um parênteses. Certamente muita gente aí já ouviu falar que a RYA tem um sistema de habilitação que é muito prestigioso e por isso é muito amplamente aceito na indústria internacional. E como ele é um processo bastante descomplicado, ele é muito procurado para quem quer se tornar um profissional para poder aí trabalhar em diversos países do planeta. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode obter essa carteira inglesa, mas para o brasileiro tem aí um adicional de dificuldade que é o seguinte. Primeiro, esses cursos são dados integralmente em inglês. Embora existam diversas escolas em diversos países de diversas línguas, os cursos e as provas são ministrados exclusivamente em inglês.
E a escola mais próxima do Brasil está na África do Sul. Porém, existe uma alternativa bastante interessante, que é a seguinte. Existe uma associação canadense chamada International Yacht Training, que também é prestigiosa e que oferece a possibilidade de habilitação comercial nos mesmos moldes da habilitação inglesa, que inclusive é reconhecida pela entidade inglesa e que então por isso goza do mesmo prestígio e da mesma abertura de portas para quem possui essa habilitação nesse mercado internacional. Ela também tem escolas em diversos países, mas oferece uma facilidade que ela permite que os cursos sejam dados na língua local. E olha só que legal, a única escola na América do Sul da International Yacht Training está localizada em São Sebastião, no estado de São Paulo. Se chama Azimuth Náutica. Quem se interessar, procure o Arturo Justiça. Ele é formado oficial da Marinha Mercante, é velejador, trabalha com instrução há muitos anos, é uma pessoa que eu confio, que eu conheço e que eu recomendo. E quem se interessar, então, procure o Arturo, o contato dele está na descrição aqui do vídeo aqui abaixo. Então, de volta à conversa do nosso vídeo das habilitações, só lembrando aqui, deixando claro que a nossa conversa é sobre habilitação amadora. Então, nesse quesito, a França é o exato oposto da Inglaterra, que é a seguinte: a França não exige de ninguém habilitação para comandar um veleiro particular de esporte e recreio. Simplesmente não exige. Qualquer francês navegando com seu veleiro, seja na Antártica, seja onde for, não precisa ter habilitação, nem que esse veleiro tenha 70 pés. E para falar a verdade, eu nem sei qual que é o limite. Mas até onde eu conheça se o barco for de esporte recreio e particular, não existe limite. Posso estar enganado, mas enfim, até 70 pés eu tenho certeza que não tem limite. Então eu vou contar aí uma historinha que eu ouvi, que eu acho bastante interessante, mas que eu não sei o quanto 100% verdadeira ela é, mas ela de certa forma serve para ilustrar nosso ponto. O cara que é considerado o grande papa da navegação moderna na Antártica, que é indiscutivelmente reverenciado e aceito e aclamado por todo e qualquer velejador, se chama Jérôme Poncet. É um francês. Todo mundo concorda que ninguém conhece a Antártica como ele. Com o passar dos anos, por uma questão burocrática de seguro, passaram a querer exigir dele que ele tivesse habilitação para poder segurar o barco. E então, por facilidade, falou-se dele ter essa carteira inglesa. Então o Jérôme falou o seguinte: bom, tudo bem, vocês querem que eu tenha uma carteira, eu posso ter. Mas é o seguinte, manda para mim então um examinador que tenha mais experiência do que eu. Adivinha o que aconteceu? Ninguém foi, a conversa foi encerrada. Então esses dois exemplos, do inglês e do francês, mostram para a gente que é possível a uma autoridade marítima adotar um princípio tanto de: olha, eu só vou dar habilitação para você se você me provar que você é capaz e que você domina certas habilidades marinheiras. Quanto a outra possibilidade que é: não me importa, se vire aí, né? Dê o seu melhor, eu não vou me meter na sua vida. Mas claro que essa forma exige que haja uma cultura náutica muito bem difundida, muito bem estabelecida no local, para que cada pessoa então assuma a responsabilidade de poder comandar um barco em segurança. E por a gente ver que existem velejadores excelentes, tanto ingleses quanto franceses, mostra que as duas abordagens são igualmente válidas, né? E no Brasil, como é o sistema? No Brasil, existe a exigência legal de que você tenha habilitação. A RAIS, mestre ou capitão, tem o mesmo sistema. Para passar na prova, para ter a carteirinha, você tem que acertar metade da prova, que é teórica 100%, e de múltipla escolha. Então, você tendo qualquer uma das carteirinhas, o que essa carteirinha diz sobre você? Que você foi capaz de passar nessa prova, absolutamente nada mais. Mas não me entendam mal, eu de forma alguma estou criticando o sistema de habilitação brasileiro e muito menos a Marinha do Brasil. O que eu estou criticando é a falta de percepção e reconhecimento de muitas pessoas de que, para comandar um barco, o que vale de verdade é a experiência prática, são as habilidades marinheiras, que o seu pedaço de papel, o que ele diz, não quer dizer nada. Então eu estou aqui chamando a sua atenção para que um pedaço de papel adquirido com algumas horas ou alguns dias de estudo não te iluda, né? Não se deixe impressionar por isso. E lembre-se disso a próxima vez que você ler um texto que esteja assinado
Capitão Fulano. Então, com esse vídeo aqui, eu clamo para um desenvolvimento de uma cultura náutica no Brasil que seja mais ampla, que seja mais difundida, que as pessoas compreendam, que assumam a responsabilidade, que para comandar um barco é preciso estar bem preparado, que não basta fazer prova, que não basta passar na prova. Comandantes, tripulações, todo mundo tem que entender isso. A gente tem que ter isso muito claro para poder então passar a ter menos acidentes desnecessários, menos mortes desnecessárias, mais curtição, mais tranquilidade e que as pessoas então entendam que o mar não é nosso inimigo, o mar é nosso amigo. A gente não precisa ter medo dele, a gente tem que ter respeito. Então no vídeo de como iniciar e se aprimorar na navegação, que eu falo então para que você comece se baseando no conteúdo da prova de Arraiz, mestre e capitão, né? Mas que não é para passar na prova, é para aprender, é porque o nosso sistema se vale disso. Ele se vale do seu bom senso para usar essa prova como guia e a partir disso você vai se construindo, mas com a sua responsabilidade. E o que você tem que sempre ter em mente é saber o que você não sabe, saber o que te falta, sempre ter consciência que esse aprendizado é contínuo. E o mais importante de tudo é navegar, praticar, estar na presença de outras pessoas, conversar com quem manja mais do que você, tripular outros barcos, tripular trocentos barcos diferentes, com trocentos capitães diferentes, conversar com todo mundo, entender qual é o sistema de cada pessoa, né? E se aprimorando, sempre com a total humildade. E lembrando sempre que o que importa é a prática. Mas que a teoria está ali dando a cama. A teoria te dá subsídio para tomar decisões difíceis muitas vezes. Que a ausência desse conhecimento pode te faltar, né? Pode te levar a não tomar a melhor decisão. Então todo esse vídeo aqui é feito para o seguinte, lembrar a você que uma vez no mar é sua responsabilidade entender que a sua carteira de habilitação não vale absolutamente nada. O mar não reconhece burocracias. Se for para deixar uma única mensagem, é a seguinte: moeda corrente a bordo é milha. E quanto mais longe da costa e mais desafiadoras as águas que essas milhas foram ganhas, mais elas valem. E como disse Eric Tabarly, um dos maiores navegadores da história e que era francês, navegar é uma atividade que não convém aos impostores. Até o próximo vídeo.